Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou professor de Geografia do Colégio Coque de Passos, Colégio São Francisco. Estamos aqui para mais uma videoaula do Momento Enem, certo? O tema de hoje a gente vai trabalhar os domínios morfoclimáticos, tá? E eu resolvi, como a gente vai ter outros vídeos e os domínios é a interação de clima, relevo e vegetação, que é um dos temas muito abordados no Enem, né, nos últimos anos aí, eu resolvi separar, né, esse tema. Então, essa primeira videoaula que a gente vai ver agora, a gente vai falar dos domínios, tá? Pegando uma extensão de tudo, e iniciar com o domínio morfoclimático. Depois a gente vai trabalhar mais, a cada videoaula, mais 2 domínios e suas características específicas a cada um, ok? Então, vamos lá, vamos começar aí. Então, primeira coisa, o que seria um domínio morfoclimático? Né? Esse nome, domínio morfoclimático, foi idealizado aí pelo professor Aziz Absaber, né, professor da USP, e ele nomeia domínios com uma ação da gente juntar todos os aspectos, digamos assim, naturais de um elemento. Por quê? Ele vai dizer, gente, ele vai colocar para a gente que tudo isso está interligado. Uma coisa vai interferir na outra ação do ambiente. Por exemplo, o clima vai interferir na questão da vegetação, a vegetação vai interferir na questão do solo e do relevo, e assim por diante. Então, se a gente modifica um desses elementos físicos, automaticamente a gente está mexendo com um outro ambiente, com a outra ação. Então, o Aziz ele vai pegar essa formulação e classificar em questão da homogeneidade do relevo, da hidrografia, do clima, da vegetação, do solo e assim por diante, pegando esses aspectos físicos para a gente classificar um ambiente, né? O relevo e o clima, né, podemos dizer assim, são os fatores que mais interferem nesses domínios morfoclimáticos. Então, a gente tem uma classificação muito relacionada ao relevo e o tipo climático na interferência dos outros aspectos físicos, né, na questão da vegetação e em outras ações. E para nomear esses domínios, o Aziz ele vai utilizar um nome da vegetação, certo? Ele vai utilizar a vegetação para nomear esses domínios. Só que acompanhe aqui comigo, né? Quais são esses domínios que o Aziz vai utilizar aí para nomear isso aí? Ele vai utilizar domínio amazônico, domínio dos cerrados, domínio da caatinga, domínio de mares e morros, domínio da araucária e domínio da pradaria, certo? Então a gente pode notar aqui que ele utilizou o nome da vegetação para o domínio amazônico, ele utilizou o nome da vegetação do cerrado para nomear o cerrado, a caatinga para nomear a caatinga, araucária para araucárias, pradarias para as pradarias. No caso de domínios de mares e morros, eu não tenho aqui o nome da vegetação, mas nesse caso aqui, a vegetação que estaria, eu posso dizer que estaria nesse local, seria a vegetação de Mata Atlântica, né? E por causa da grande degradação dela, por causa da grande variabilidade de destruição que nós temos aí hoje, resta 5%, menos de 5% da Mata Atlântica, não estava condizente colocar o nome da vegetação. Então, o Aziz aí, no caso, ele vai nomear isso para os mares, porque a Mata Atlântica se estendia de todo o litoral brasileiro, do estado do Rio Grande do Norte até o estado do Rio Grande do Sul, e ele vai falar sobre a questão do relevo, dos planaltos que nós temos aí na área costeira, né? Nós temos a primeira faixa de planície costeira e depois nós temos a formação de alguns planaltos, de alguns morros. A título de exemplo, a Serra do Mar, por exemplo, no Sudeste, e o Planalto da Borborema, na região Nordeste. Então, vai ser essa classificação para a gente ter essa junção aí. Beleza? Então, a gente dando continuidade aí, a questão é a seguinte: os domínios, eles não vão ser assim específicos. Eu vou acabar com um domínio e vou passar para o outro. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, eu tenho domínio amazônico com árvores aí acima de 20 metros de altura, 30 metros de altura. E depois que a gente percorrendo o território brasileiro, a gente passa do domínio amazônico para o domínio dos cerrados.
As árvores do cerrado, elas têm 6, 7 metros de altura. Não é uma condição de eu ter árvores maiores, de repente árvores menores. Eu vou ter entre esses domínios o que a gente vai chamar de faixa de transição. O que seria? É um território, uma localidade em que eu vou ter um espaço para eu transitar de um domínio para o outro, certo? Então, nessa faixa de transição, galerinha, a gente vai ter aí aspectos dos dois domínios. Eu posso ter algumas árvores das características e ações do domínio amazônico, o exemplo que a gente está utilizando aqui, ou eu posso ter algumas ações e algumas árvores do cerrado. Então, essa faixa de transição, a gente vai ter, o nome já diz, eu estou transitando de um domínio para o outro, certo? Onde eu posso ter características de 2 ou mais domínios, né? Dependendo da área que a gente estiver percorrendo aí, certo? Bom, e dentre essas áreas de transição, as áreas mais estudadas, mais específicas, com características mais exemplares que a gente tem, e a gente vai citar aqui, vai ser a área de transição do agreste, a área de transição da Mata dos Cocais e a área de transição do Pantanal Mato-Grossense, certo? Antes da gente falar dos pontos importantes sobre os domínios, eu quero trazer esse mapinha aqui para a gente ter a localização desses domínios. Então, eu tenho aqui o domínio amazônico, certo? Domínios do Cerrado, domínio da Caatinga, tá? Domínio de mares de morros, né? Que é esse do litoral aqui, que seria o domínio que a gente poderia colocar da Mata Atlântica, mas por causa da destruição, a gente tem domínio de mares e morros, domínio das araucárias e o domínio das pradarias, que é esse amarelinho mais escuro aqui, né? E todo esse amarelo mais claro que a gente tem entre os domínios aqui, galerinha, é o que eu vou chamar de áreas de transição, em que eu estou, nesse caso aqui, eu estou transitando do cerrado para o domínio de mares e morros, então eu posso ter características dos dois, certo? E quais são os três aí que eu citei para vocês, né, dessas áreas de transição com maior estudo, maior conhecimento? A Mata dos Cocais, que é essa região que eu tenho características de transição da Caatinga com Cerrado e Amazônia, certo? O Agreste, que é entre domínios de mares e morros e Caatinga, essa região aqui. E o Pantanal Mato-Grossense, que eu posso ter características amazônico, cerrado, Mata Atlântica, araucária, e ainda, galera, no Pantanal pode até aparecer algumas características de vegetação xerófila, que é vegetação típica da Caatinga. Então, por isso que a gente pode fazer essa variabilidade, essa condição entre esses vários domínios, certo? A variabilidade entre um e outro especificamente, correto? Então, os pontos importantes aí, né, dos domínios. Em nosso relevo brasileiro, a gente vai ter as três principais ações do relevo: planaltos, planícies e depressões vão apresentar e aparecer em todos esses domínios, tá? A gente vai ter uma média térmica, né, em relação à temperatura, quando a gente estiver falando de clima, né, em que essas médias térmicas elas vão diminuírem, né, do norte, da região norte do Brasil para o sul. Hoje a gente está falando de um clima equatorial, passando para um clima tropical e chegando até o clima subtropical no sul do Brasil. Então, tendo essas classificações, né? E aí a gente vai ter a classificação aqui das amplitudes térmicas, né? O que é uma amplitude térmica? É a diferença entre ponto máximo e ponto mínimo de temperatura, né? E aí essas amplitudes térmicas elas vão aumentar do norte para o sul. Por exemplo, quando eu falo que uma amplitude térmica ela aumenta, eu estou querendo dizer que o ponto máximo de temperatura e o ponto mínimo de temperatura eles serão distantes, né? Então, na região norte, no clima equatorial, esses pontos são muito próximos, né? Até porque eu tenho um grande nível de umidade e a umidade controla essa temperatura. Então, não deixa ela subir tanto, não deixa ela baixar tanto. Então, por isso que elas são próximas. Agora, conforme a gente vai para o sul, né, do Brasil, em que as estações do ano vão ser mais definidas, verão mais quente, inverno mais frio, aí essa amplitude dá o ponto máximo e o ponto mínimo
dá uma diferença maior. Então, por isso que a gente fala que pode ter uma amplitude mais avantajada, podemos dizer assim. Ok? Então, isso aqui é a classificação geral dos domínios. E aí a gente começa aqui a falar do primeiro domínio de hoje. Depois a gente vai falar dos demais aí, né? Que vai ser o domínio amazônico, né? Que vai estender boa parte da floresta amazônica. E aí a gente vai abordar agora as características de relevo, de vegetação e de clima, principalmente quando a gente estiver falando do domínio dessa região brasileira, né? Então, vamos lá. Primeiro, localização. Ocupa quase toda a região norte do Brasil. Por que quase toda? Porque além da gente ter a ocupação da região norte, a gente ainda vai ter algumas áreas que vão sair da região norte. No caso, por exemplo, norte do Mato Grosso e oeste do estado do Maranhão. Vamos aqui na localização, ó. Oeste do estado do Maranhão e o norte do estado do Mato Grosso, tá? Aqui, ó, em Rondônia, a gente vai ter uma área que não vai ser presente na região norte e em Roraima a gente vai ter uma parte de campos que a gente vai classificar como área de transição. Então, por isso, quase toda a região norte e ainda pegando alguns estados adjacentes, né? Alguns estados limítrofes aí com a região norte. Beleza? Bom, relevo. Aqui, galera. Predomínio de terras baixas, né, na forma de planaltos, residuais e depressões. Então, eu vou ter uma combinação de partes mais altas nas extremidades, né, do domínio, e esse relevo ir suavizando, abaixando conforme a gente vai para o meio, para o interior do domínio amazônico, né? E por eu ter esse relevo presente, eu vou ter aí algumas ocupações de planícies, né, em várias áreas fluviais, né, com a presença de rios, das bacias hidrográficas e assim por diante, ok? E por causa da grande quantidade de chuva, né, a gente vai ter o intemperismo químico aí, né, que vai ser o desgaste da rocha, o desgaste do relevo por ação da água, por causa da umidade, né? Quando a gente tem bastante presença de água, a gente vai classificar isso como intemperismo químico, né, como o desgaste do relevo. Eu vou adiantar algumas coisas aqui só para a gente nomear esse relevo. Ó, o que eu estou pegando aqui é a faixa do recorte das Guianas até o Mato Grosso, certo? Para a gente fazer um recorte, como se eu pegasse uma linha e traçasse dessa região norte até o norte do Mato Grosso aqui. Então, eu vou adiantar aqui só para a gente ver e olha como é que a gente fala. Ó, Planalto das Guianas e a questão da depressão marginal sul-amazônica e planaltos residuais, aqui já pegando a parte do Mato Grosso. Então, olha aqui o que eu estava querendo dizer para vocês, essa suavidade. Nas extremidades, eu tenho um relevo mais alto e eu vou rebaixando, suavizando esse relevo conforme eu vou caminhando para o interior. Então, é como se eu fizesse um recorte dessa ação aí. Eu trouxe aqui para a gente falar, depois dos níveis da floresta, a gente volta a falar nesse assunto aí. Beleza? Bom, hidrografia então, galera, a presença dos rios, né, que são muito importantes, já que o clima é bastante úmido, e aí a gente vai condicionar uma grande quantidade de rios, uma malha hídrica bem interessante. Então, a bacia do rio Amazonas, né, é essa em maior tamanho que a gente está vendo aqui, é uma bacia hidrográfica bastante ramificada, com vários afluentes, com vários subafluentes e várias confluências. O que seria isso? Né? O rio principal, né, formado aqui, correndo até a sua foz, que é desaguar aqui no estado do Pará, e os rios afluentes são os que vão abastecer esse rio principal, e os subafluentes são os que vão abastecer o rio afluente, né? Então, por causa dessa grande ramificação, a gente tem um grande volume hídrico, né, no rio Amazonas, né? Ele é, digamos assim, predominantemente de planícies, né? E os seus afluentes na margem direita são de planalto. Como que a gente classifica isso, margem direita e margem esquerda, para a gente ter uma ideia? As nascentes, né, do rio Amazonas, elas estão todas aqui, basicamente, deste lado, né, do lado oeste aqui. Muito deles vindo da Cordilheira dos Andes.
Então, ele vai desaguar no estado do Pará. Então, para a gente ver, analisar o que é margem direita e margem esquerda, a gente vai acompanhar a correnteza. Então, se ele caminha desse lado aqui, indo nessa direção, este lado vai ser margem esquerda e aqui vai ser margem direita, certo? Então, essa margem direita dos rios Madeira, Tapajós e tudo mais, a gente vai ter um pouco mais de planalto. E da margem esquerda são rios mais de planície. Então, a gente tem essa diferença aí. E rios de planalto, galera, significa que são rios encaixoeirados, ou seja, que tem quedas. Isso vai ser excelente para a produção hidrelétrica. Só que é o seguinte, nós temos um potencial, mas nada muito instalado. Ou seja, o que quer dizer isso? Eu posso ter um potencial de construção de hidrelétricas para a produção de energia, mas elas não estão lá. É só um potencial. Né? Nós temos algumas hidrelétricas, mas esse potencial ele é muito maior do que da quantidade de usinas que a gente tem na região. Beleza? Certo? Então, quando a gente fala potencial, significa que ela pode ser usada. E quando eu falo potencial instalado, significa que essa hidrelétrica já está lá e está funcionando. Ok? Um detalhe muito interessante, esses rios cortam áreas de floresta, né? A floresta amazônica. Então, tem alguns rios que eles vão ser rios escuros, uma coloração escura, que é o caso do Rio Negro, né? Que ele está aqui nessa formação. Porque o nome já fala, ele é riquíssimo em matéria orgânica, ele carrega uma grande quantidade de matéria orgânica, e isso faz com que as suas águas tenham uma tonalidade mais escura, certo? E outros rios que têm um potencial de erosão muito grande, no caso que a gente falou do intemperismo químico, por causa da água, eles vão carregar uma grande quantidade de sedimento, que vai ter aquela coloração mais barrenta, né? Aquela coloração, assim, digamos assim, bem marrom, para a gente ter a ideia do carregamento de sedimentos. Então, quando a gente fala no encontro do Rio Negro, que é carregado de matéria orgânica, e o Rio Solimões, que é carregado de sedimentos, tem uma certa parte, né, principalmente em Manaus, a gente está vendo o encontro deles aqui, ó, né, eles não vão se misturar. Leva um certo tempo para a água dos dois rios se misturarem. Então, eles caminham lado a lado, com uma coloração mais escura e uma coloração mais barrenta. Beleza? Certo? Outra bacia hidrográfica de bastante importância aqui, galera, é a bacia hidrográfica do rio Tocantins, certo? Que a gente fala Tocantins-Araguaia, porque o rio Araguaia e o rio Tocantins caminham paralelamente até se juntarem e também terem a sua foz próximo a Belém, né, no estado do Pará aqui. Então, é outra bacia hidrográfica que faz parte do domínio amazônico. Né? A gente classifica como a bacia do Tocantins-Araguaia como sendo uma bacia frágil. O que significa isso? Que ela nada mais é que uma bacia hidrográfica altamente dependente da floresta, certo? O que significa essa dependência da floresta? Se a gente tem floresta, galera, a gente vai ter uma grande quantidade de evapotranspiração. O que é isso? É a transpiração dos vegetais por meio de suas folhas, que vai liberar umidade no ar. E isso vai condensar, funciona o ciclo hidrológico da floresta e vai provocar mais chuva. E com a chuva, o rio se alimenta. Agora, se você tira boa parte da floresta e elimina essa evapotranspiração, o que quer dizer? A umidade do ar vai diminuir, a quantidade de chuva vai diminuir e a quantidade do nível da água do rio Tocantins-Araguaia e seus afluentes também podem ser prejudicados, certo? Então tem um problema nessa questão de você manter a floresta, manter ela sempre viva, né? Bom, e aí esse rio também nas áreas adjacentes aí pode gerar a questão da laterização e da lixiviação. O que significa isso? São dois componentes de erosão, galera. A laterização é quando a água que escorre pelo solo, ela carrega boa parte dos nutrientes desse solo, restando apenas que a gente chama de laterita, que é basicamente o óxido de ferro.
Essa laterita, né, o óxido de ferro, ele cria uma carapaça em cima desse solo, criando uma certa dificuldade para que a água não infiltre, né, para que ela fique bem espessa, dura. E aí isso também vai atrapalhar até o enraizamento dos vegetais, né? Então é um tipo de uma carapaça criada sob o solo. Já a lixiviação é quando nem esse óxido de ferro ou nem a laterita fica no solo. E aí ele fica totalmente sem nutrientes, perdendo todas essas ações dos nutrientes dentro dessa classificação. Beleza? Então, a bacia em si, as áreas adjacentes são muito suscetíveis a esse processo erosivo. Ok, galera? Vamos dar continuidade aí, então. Em relação ao clima, né, que a gente já falou um pouco. O clima é equatorial, quente e úmido, né? A gente tem uma grande média térmica, uma alta média térmica e uma quantidade de chuva bem significativa. Né? Quando a gente fala grande quantidade de chuva, a gente fala numa questão assim de acima de 2.500 milímetros, né, anuais, né? Então é uma quantidade de chuva bem significativa, né? Nós temos elevadas médias térmicas, né? A média térmica de temperatura fica acima dos 30 graus Celsius aí, né? Então, o que configura um ambiente bem quente, o que vai favorecer a evapotranspiração e a evaporação dos rios, condicionando em mais chuva, mais condensação e assim por diante, né? Como eu tenho um clima bastante úmido, essa amplitude térmica é reduzida. A diferença entre o ponto máximo e o ponto mínimo de temperatura é bem baixo. Então, a amplitude é reduzida. Chuvas em grande quantidade, a gente já comentou, e essa chuva é principalmente chuvas convectivas. O que é uma chuva convectiva, pessoal? É quando eu tenho ascensão de massa de ar quente e úmida com a descida de uma massa de ar fria. Quando elas se chocam, né, provoca a chuva convectiva. Qual que é a característica de uma chuva convectiva? Ela é uma chuva de grande intensidade, né, em um curto espaço de tempo. Então podemos dizer assim, no máximo ela vai se estender aí por 2 horas, mas ela vem numa intensidade, né, numa força bem interessante, bem grande. Então essa é a classificação. E pode ocorrer o processo de friagem. O que é isso? Quando nós temos a formação da massa polar atlântica, que é uma massa de ar formada lá no Polo Antártico, por ser no Polo Antártico, ela é uma massa de ar frio. E ela vem se deslocando pelo território brasileiro. Como nós temos, vou voltar aqui no mapinha só para a gente localizar, como nós temos um relevo muito baixo no Brasil, não temos formação de montanha, essa massa de ar polar, ela passa pela região sul, centro-oeste e chega até a Amazônia. E aí provoca esse processo que a gente chama de friagem. Então, o deslocamento dela é basicamente nesse sentido. E o que seria esse processo de friagem? É o que a gente fala de queda brusca de temperatura. Lógico que a gente está falando de Brasil, a gente está falando de região amazônica. Eu falei para vocês que a média térmica fica acima dos 30 graus Celsius. Então para quando que cai essa temperatura quando tem a friagem? Aí ela vai cair, gente, basicamente lá para os 15, 16, 17, 18 graus, mais ou menos. Para a população que reside, né, na região amazônica, 15 graus já é uma temperatura que eles não estão acostumados, é uma temperatura brusca, né? Mas se a gente for classificar mundialmente, nem é considerado frio, né? Então, a gente tem que relacionar com as condições do ambiente, beleza? Bom, e aí vamos para a vegetação. Características da vegetação amazônica. Primeiro, é conhecido como floresta equatorial, justamente por estar no clima equatorial, tá? Primeiro significado aí, latifoliada. O que significa isso? Uma floresta latifoliada significa que as folhas das árvores elas são grandes e largas, ou seja, isso tem uma condição bem interessante para a evapotranspiração, porque a evapotranspiração é feita pelas folhas. Então, quanto maiores forem as folhas, mais evapotranspiração a gente vai ter no ambiente, mais úmido esse ambiente vai se tornar, tá?
Perene significa uma floresta sempre verde, ou seja, eu não tenho uma árvore que ela vai estar totalmente desfolhada, né? Ela tem uma capacidade de reposição foliar muito grande. Então, se perde as folhas, rapidamente essa árvore consegue repor essa folha perdida, né? O que vai contribuir também para a gente com uma grande quantidade, uma grande capacidade de matéria orgânica no solo da floresta, tá? É uma floresta densa, ou seja, árvores muito próximas umas das outras, né? Muito juntas umas das outras, né? Isso, obviamente, eu estou falando em estado natural. A gente está vivendo um processo muito grande de desmatamento da floresta e com ações de incêndio. Obviamente que quando ocorre processo de desmatamento e processo de incêndio, essa densidade da floresta vai ser ameaçada, né? Vai ter a sua mudança drástica nesse processo, né? E é uma floresta rica em biodiversidade. Quando a gente fala rica em biodiversidade, eu estou falando em espécies animais e espécies vegetais. Então a gente tem uma variabilidade bem grande aí nessa biodiversidade, uma das maiores do planeta. Ok, pessoal? Certo? E aí, falar dos níveis dessa floresta. Então a gente tinha começado a falar lá sobre o relevo das partes adjacentes às partes maiores, né, de Mato Grosso até o Planalto das Guianas, e a gente vai suavizando. Isso aqui vai ser interessante para um negócio que a gente chama de níveis da floresta. Eu tenho 3 níveis, basicamente. Eu tenho a mata de Igapó aqui, certo? Que é uma floresta permanentemente inundada, ou seja, igual o desenho que a gente está vendo aqui, ela está dentro, né, do leito do rio, praticamente, aonde o rio tem as suas ações, né? Eu vou ter aqui depois a mata de várzea, que ela vai ser uma floresta em que eu tenho partes do ano inundação, porque é o seguinte, cada rio, galera, todo rio ele tem seu período de cheia, que a gente vai ter um volume maior de chuva, um volume maior de água, e ele aumenta a sua vazão. E aí é aonde ele vai chegar no que a gente chama de mata de várzea, certo? Então, parte do ano ela vai estar inundada, parte do ano ela vai estar sem água, depende dessa cheia. E nós temos aqui a mata de terra firme, ou também conhecida como mata de Caeté, que é aquela mata que não vai ter inundação, certo? Aquela mata que a gente não tem nenhuma chance do rio chegar até lá. Então ela vai estar os 365 dias do ano aí com o solo seco, podemos dizer assim, seco sem enchente, né? Porque vai chover bastante, então a gente vai ter essa ação e esse predomínio aí, tá? E para falar do processo econômico da região aí, nós temos as atividades agropecuárias e de mineração, que vão ser os principais agentes ativos de destruição da floresta, né? Por quê? Para a gente ter processo agropecuário, criação de gado ou processo agrícola, você tem que promover o desmatamento, né? E isso é triste nessa relação, porque a gente está mexendo com toda a questão física, com todos os aspectos físicos. Então, quando a gente fala ali, quando o Obsaber fala dessa relação de todos os aspectos, é o seguinte, se eu promover o desmatamento, se eu retirar a vegetação, eu estou automaticamente interferindo no relevo, interferindo no clima, interferindo no solo, interferindo em todas as relações que essa floresta tem, né? Em que todos os domínios têm. Então, é um ato muito prejudicial você mexer com a questão dessa biodiversidade, você retirar o processo de desmatamento. A mineração segue no mesmo caminho, porque nós não temos como minerar um solo, retirar minerais do solo sem tirar a cobertura vegetal. Então, para eu retirar produtos do solo, eu tenho que retirar essa cobertura vegetal. E isso vai trazer um problema ambiental grave, né, nessas ações. Do outro lado, nós temos o extrativismo vegetal, que é defendido pelos povos da floresta, né, que são pessoas que dependem da floresta para sobreviverem. Então eles buscam essa manutenção, porque se um dia a floresta deixar de existir, eles não vão ter sustento. E quem são essas pessoas? Os seringueiros, né, que precisam da seringueira aí para retirar o látex da floresta para ter o seu sustento.
Castanheiros, principalmente a galera que trabalha com a retirada da castanha do Pará, que é exportada e lá fora ela é conhecida como castanha do Brasil e tem um volume bem interessante. Temos também dentro desses povos da floresta população ribeirinha, que vai precisar aí dos rios, da pesca. Os indígenas, certo? De certa maneira, buscam as suas áreas, né, as suas reservas indígenas, demarcações e tudo mais, né? Então, eu trouxe aqui dessa parte da economia, uma parte que gera economia, mas é predatório, e a outra parte que também é vinculada à economia, mas de certa maneira condiz com a condição e manutenção da floresta. Outro ponto importante, galera, aqui, em relação aos solos, que é uma questão que vem abordando muito no Enem, é que lembrar que os solos da floresta amazônica, eles são pobres, ou seja, eles não têm grande quantidade de nutrientes. A floresta auto se sustenta. O que quer dizer isso? As folhas lá que eu falei para vocês, que são perenes, né, que tem uma reposição foliar muito grande, quando elas caem, essa matéria orgânica é o sustento da floresta. Então quer dizer que se eu tiver uma destruição, né, da floresta, um desmatamento muito grande, o solo ele não tem grande capacidade, grande qualidade de fazer essa floresta voltar. Porque eu preciso de ter a floresta para ter a matéria orgânica e ela se sustentar e ela se manter. Se a gente retira, fica muito difícil a gente fazer essa recuperação aí. Beleza, galera? Vou chegando ao fim aqui. Espero ter ajudado vocês, né? E depois a gente volta com mais outros domínios aí. Um grande abraço, bons estudos aí e nos vemos em breve. Até mais.